Caríssimos irmãos em Jesus, sejam todos bem-vindos, como já foi falado nessa manhã. E agradeço a Jay Clóvis, que nem preciso mais fazer exposição. Tchau. Só que não, né? Agradeço muito essas palavras, né, desse momento espírita que veio, então, abrir essa exposição doutrinária, que é sobre o necessário e o supérfluo, contido no Livro dos Espíritos, as questões de 715 a 717. E nós, então, com certeza, como eu estou mais próxima da minha boca, meu ouvido, né, então essa exposição é para mim mesmo, tá? Então, como nós estamos na época do Natal, das festas natalinas, mas atualmente esse sentimento natalino se encontra muito adormecido para todos nós e que quase exclusivamente essa data é voltada para o consumismo desenfreado. E essa exposição hoje nos faz refletir muito a respeito do amor, da amizade, do afeto, do carinho e principalmente da fraternidade universal. Mas, em se tratando da exposição, nós temos que nos fazer o questionamento: o que é, na verdade, para nós, necessário e supérfluo? E nós vemos que a necessidade é a consciência de que nos falta algo. Nós estamos sempre querendo alguma coisa, estamos ansiando por determinadas coisas. E essa necessidade, tanto ela pode ser de cunho material, mas também, e principalmente, eu acho que com muito mais força, a necessidade espiritual. No âmbito das necessidades materiais, nós sabemos, nós temos no nosso dia a dia o comer, o beber, o dormir e, por que não, as outras necessidades complementares, que nós também precisamos de diversão, nós também precisamos de passeios para que nós tenhamos a alegria do nosso viver diário com todos aqueles que nos rodeiam. E o provimento dessas necessidades do comer, vestir, enfim, está atrelado ao trabalho, à noção do trabalho, né? E o que é esse trabalho? É a troca da nossa especialização pela especialização do outro. Fazemos um intercâmbio. E há uma renda, e com ela nós podemos, graças a Deus, suprir esses meios básicos para a nossa própria sobrevivência. E no âmbito das necessidades espirituais, o que será que nos falta para nós estarmos mais vinculados a esse plano espiritual, a espiritualidade maior, e a esse amor que tanto nós pregamos, esse amor universal? Como nós fazemos para adquirir tudo isso? Inicialmente, nós podemos pensar até em fazer uma leitura salutar de um bom livro, nós acorrermos a uma casa religiosa, não necessariamente aqui na doutrina espírita, mas agradecemos desde já essa oportunidade que Deus nos deu e a espiritualidade maior de nós nos encontrarmos aqui em busca daquilo que o nosso espírito tanto anseia, que é a nossa melhoria, que é a nossa evolução espiritual, e sabermos que nós somos espíritos em evolução. E é isso que talvez nos falte para que nós possamos realmente atender a essa necessidade do nosso espírito. Então, coisas básicas nós podemos fazer, como a leitura de um bom livro, nós acorrermos a uma casa religiosa, nós discutirmos sobre o motivo por que nós estamos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos, as questões da morte. Isso tudo a doutrina espírita nos responde
de maneira muito completa, muito clara e muito eficaz. E muitas vezes nós nos encontramos nos grupos de estudo para resolvermos, debatermos essas questões, conforme os postulados espíritas, e ficamos ali ouvindo, trocando ideias, até o momento que essas necessidades foram preenchidas. Mas de repente, isso não nos serve mais. E o que nós fazemos? Nós achamos que não nos serve mais, e acabando por mudarmos e seguirmos outros caminhos na nossa vida. E lá na questão 715 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta bastante interessante e apropriada para os espíritos, que ele pergunta como pode o homem conhecer, então, o limite do necessário. Até onde nós podemos, isso nós achamos para nós, que o momento que nós estamos vivendo é tudo necessário. Mas, então, nessa sabedoria de Kardec, ele pergunta até onde vai essa nossa necessidade? E os espíritos respondem muito sabiamente para Kardec que aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Eu achei interessante essa palavra, né? Essa frase, essas duas palavras que os espíritos colocaram, porque é uma coisa que a gente usa basicamente, né, na nossa vida diária. Isso é por minha conta, é minhas próprias custas. Né? Então é algo assim que está muito próximo de nós, essas palavras dos espíritos. E é realmente as nossas próprias custas. Mas como saber quando é uma intuição, se a intuição é fruto de uma espiritualidade benfazeja, de uma espiritualidade amiga, ou é produto simplesmente da nossa mente? E existe um médium americano chamado James Van Praagh, um escritor bastante famoso nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro chamado O Despertar da Intuição, Desenvolvendo o Sexto Sentido. E ele nos diz que para fazer contato com esse tipo de conhecimento, é preciso começar estabelecendo um relacionamento íntimo com nós próprios, conosco. Então, é aquele famoso que nós já ouvimos falar e repetidas vezes aqui na Casa Espírita, o conhece-te a ti mesmo. E quanto mais nós compreendemos as nossas próprias razões, as nossas próprias ideias e crenças, mais fácil se tornará separar o que é nosso e o que é daquilo dos espíritos. E quando algo começa a dar errado, a fazer mal a nós próprios ou aos outros, então acende o sinal vermelho. Nós temos que parar, pensar e refletir o que é que está acontecendo, porque então isso sinaliza que nós ultrapassamos todo e qualquer limite. E há um ditado que diz, também bastante interessante, que quanto maior é o número de leis, maior é o número de transgressões. Porque nós vamos na FIUS, tem a lei tal, tem essa, tem aquela outra lei, então nós acabamos, por excesso de leis, acabamos burlando essas leis, tanto as leis dos homens como as leis de Deus, que muitas vezes nos prejudicam muito mais. E quando nós falamos em reforma política, que ultimamente é o assunto em vigor, né, no nosso país, na economia, na sociedade, na religião, enfim, não importa o âmbito, é fundamental para todos nós termos em mente que somente há um único e decisivo caminho, que é a nossa reforma, a reforma do nosso próprio ser, cujos impulsos se baseiam no primarismo dos nossos instintos ainda bastante comprometidos e corrompidos ao longo da nossa existência
e das nossas várias encarnações. Um dado bastante interessante é que a segurança do planeta, principalmente hoje em que nós estamos vivenciando tantas coisas absurdas acontecendo, que a segurança, ela consiste na conscientização individual dessa verdade absoluta. Que quanto mais leis nós temos, mais transgressões nós iremos fazer. E os espíritos, ao instruírem Allan Kardec sobre todas essas questões do necessário e do supérfluo, discorrem sobre os mecanismos da lei de conservação, que é embasado todo esse capítulo na lei de conservação. E os espíritos dizem, nos dizem, né, que a problemática do mundo consiste de a maioria dos homens não conhecer, ou seja, nós desconhecemos totalmente o limite entre aquilo que é necessário, que não pode faltar na nossa vida, e aquilo que é supérfluo, totalmente desnecessário. Porque nós passamos com a água purificada ou não purificada, mas nós podemos passar perfeitamente sem a água gelada, se nós não temos geladeira em casa, se eu moro numa residência humilde, né? Uma água tal, com nome tal. Isso são questões que nós acrescentamos no nosso dia a dia, mas nós podemos perfeitamente beber água gelada ou não. Então, isso para nós é o necessário, é a água. Os complementos são os supérfluos, obviamente. E mais uma vez asseguram os espíritos que, embora a natureza tenha traçado para todos nós esse limite, em nossa própria organização como seres humanos, o homem, ou seja, nós, somos absolutamente insaciáveis naquilo que diz respeito aos nossos vícios, porque eles acabam alterando de alguma forma essa nossa constituição e criam para nós necessidades artificiais que absolutamente nós não as vamos necessitar. E os espíritos ainda continuam nos afirmando, nos dizendo que ainda uma triste condição futura, mediante as leis divinas para aqueles de nós que costumamos monopolizar os bens terrenos, para que nós tenhamos até, possamos usufruir do supérfluo, em prejuízo daqueles que infelizmente não têm nem aquilo que é o básico para sobreviverem. Não tem absolutamente o necessário para suprir as necessidades como seres humanos. Explicam ainda os espíritos da codificação que essa lei de conservação, que é do capítulo presente do Livro dos Espíritos, nos obriga à busca do nosso bem-estar. Mas e qual é a finalidade desse nosso bem-estar? É a de prover as necessidades do corpo, tais como a saúde, que é super importante, porque sem a saúde nós, infelizmente, não vamos conseguir adquirir nada, não vamos conseguir trabalhar. E esse bem-estar que eles próprios nos falam, nos recomendam, é um desejo natural de todos nós. Deus, ele só proíbe o abuso, por ser contrário a esta lei de conservação. E não considera um crime a procura do bem-estar, se esse não for conquistado às custas de alguém e se não enfraquecer as forças morais e as nossas forças físicas. Como podemos ver,
nações, subjugam nações. É o clima que hoje nós vivemos e sempre foi assim. Desde que nós conhecemos a história da humanidade, nós sabemos que aquele que é o mais forte subjuga sempre aquele que é o mais fraco. Os povos tiranizam os povos. A questão da escravatura, que nós devemos passar uma borracha, né, nesse acontecimento triste da humanidade, mas não devemos esquecer também esses que vieram nesse sofrimento e também nos trazer magníficas lições, exemplos de vida, de entender o sofrimento. A ambição cega comete terríveis agressões ao nosso meio ambiente. Nós não cuidamos do nosso meio ambiente, jogamos o lixo, não separamos o lixo, misturamos tudo, colocamos caco de vidro no lixo sem nenhuma proteção para aqueles que trabalham em benefício da nossa cidade, muitas vezes acabam se ferindo, né, com essa nossa falta de cuidado. E simplesmente por não ter conseguido o ente humano, ou nós, estabelecermos em nosso mundo íntimo o limite entre o necessário e o supérfluo. O consumismo atual, ele responde por muitos problemas. As indústrias do supérfluo apresentam no mercado a ociosidade de um sem números de produtos totalmente desnecessários para nós, que nos aturdem e muitas vezes acabam estimulando pela propaganda bem elaborada, e nós desejamos comprar o que vemos, muitas vezes mesmo sem poder. E são várias coisas, objetos, máquinas que são o último modelo, e em pouco tempo ninguém mais vai querer saber, até ficarem lá esquecidos em armários ou depósitos de coisas sem valor. Mas também nós não podemos ficar parados no tempo, meus irmãos. A tecnologia está aí para a nossa própria evolução. Nós temos que fazer uso desses bens de consumo que hoje nos exigem para que nós realmente não fiquemos parados. Isso exige uma velocidade incrível em todas as esferas do campo do trabalho, e que nós precisamos estar também atualizados. Consumismo, para nós, significa fantasia. É transferência do necessário para aquilo que é secundário. O consumidor que não reflete antes de adquirir termina consumido pelas dívidas que muitas vezes acabam trazendo a falência das empresas, a falência da família, e que nos traz o tormento, nos tirando muitas vezes o sono. São os paradoxos do século em que nós ora nos encontramos e do comportamento materialista da atualidade. Então, antes de nós nos permitirmos ao consumismo, consumo é uma coisa, consumismo é outra palavra, verifiquemos a real necessidade. Coisas de fora não vão resolver os nossos estados íntimos. Distraem a atenção, nos alegram por alguns momentos, mas, na verdade, sem que operem uma transformação interior. E nós temos que pensar, sem sombra de dúvidas, de que na oportunidade de progresso que Deus nos concede, nós deveremos estar atentos às 1001 fontes de atração que o mundo oferece, com o fim de acordar o nosso discernimento. E uma das perguntas até bem intrigantes, que a gente vai, convido a todos, quando puderem, chegar em casa e refletir a respeito dessa pergunta no Livro dos Espíritos,
O grande mestre Allan Kardec, então, ele pergunta aos espíritos qual seria, se é uma lei natural, é a lei de conservação, o que nós estamos tratando, qual seria o motivo de o Criador, então, ter colocado as coisas materiais, esse visco atrativo, a tentação por consegui-las. E os nobres emissários do além lhe disseram que as tentações serviriam para provocar a criatura para o cumprimento de sua missão no mundo. Vejam que interessante e quão sábio é a divindade. Ela nos coloca algumas futilidades, nos coloca essa lei de conservação para que nós possamos, através dela, aprendermos. Para que nós possamos entender essa lei de conservação e, com isso, nós também vamos evoluir. Porque nós acabamos, através do estudo do Evangelho e dessas leis que a doutrina espírita nos apresenta, nós temos todo o discernimento. Nós temos toda a capacidade de nós entendermos aquilo que nós realmente estamos precisando e aquilo de que nós podemos perfeitamente abrir mão. E a partir daí, à medida que se desenvolve o nosso raciocínio, nós vamos compreendendo a improcedência dos excessos. Se o homem não tivesse o desejo de conseguir isso ou aquilo, certamente não se interessaria por trabalhar. Então Deus nos deu, né, essas possibilidades, mas ao tempo nos deu a cordinha para ir puxando. Não espiche muito a corda, porque senão vai acabar arrebentando. Então nós temos que estar sempre pensando nessa cordinha, olhando para trás e dando alguns passos, volvendo para nós refletirmos bem a respeito disso. E nós vemos dessa forma que o anseio de possuir, de comprar, de obter é perfeitamente natural, pois atende aos projetos progressistas da humanidade que os céus engendraram para nós, os seres humanos. Mas tantos que sofrem obsessivamente essa compulsão psiquiátrica do consumismo. Em certas ocasiões, há pessoas que chegam realmente a essa compulsão desenfreada de consumir e acabam atravessando um processo obsessivo bastante grave e que somente um tratamento espiritual poderá dar conta de todo essa exacerbação do consumismo. Ninguém está impedido de consumir. A doutrina espírita não diz, você não pode fazer isso, você não pode ir lá, você não pode comer isso. Não, absolutamente. Então, ninguém está impedido de obter pequenos supérfluos, atendendo ao gosto pela vida e as possibilidades que ela consente. Nós precisamos ter alegrias, né? O homem não vive somente do trabalho, nós precisamos ter a distração, a convivência com outras pessoas, isso faz parte também da nossa evolução. Contudo, o excesso, conforme nos explica o Livro dos Espíritos, certamente será geratriz de tormentos sem conta pelos caminhos terrenos. Pensemos então, meus irmãos, que o problema não será ou não é ter isto ou ter aquilo. O problema é o modo como as coisas são tidas, obtidas e mantidas por nós. Nos relata o espírito Teresa de Brito, pela psicografia de Raul Teixeira, no livro Vereda Familiar, que por sinal eu ganhei no sorteio do nosso encerramento do curso do ESE, Pulei de Alegria, que é um livro maravilhoso, e adoro tudo que escreve Raul Teixeira. Que é importante que consigamos viver com pouco ou com muito, sem nos escravizarmos aos gostos improcedentes, fruto da ilusão, da propaganda ou de nós próprios.
Aquisições que logo estarão em nossas gavetas, nos cantos dos armários, nos porões e sem nenhuma utilidade. E finalizando então essa exposição bastante reflexiva para esse período em que nós nos encontramos, de Natal, das festas do ano, e quando nós descobrirmos que o nosso lar ajuntou coisas que não são usadas, e estando tudo em bom estado de conservação, façamo-las passar às outras mãos, às crianças, aqueles que não possuem absolutamente o supérfluo para a sua sobrevivência, com a vibração da fraternidade. Não vamos fazer a doação como algo que está esquecido lá no canto e simplesmente nós queremos nos desfazer daquele entulho. Não, gente. Isso não terá nenhum valor, nem para nós e nem para a espiritualidade. É o nosso compromisso de nós realizarmos com o esforço da educação, sem que nós nos façamos sovinas, porém responsáveis e multiplicadores dos bens divinos que por agora nós administramos. Eu quero deixar aqui, então, para todos nós refletirmos a respeito daquilo que é necessário ou não para nós, e que esse Natal tenha um significado diferente para todos. Que esse Natal realmente faça fluir e brotar dentro de nós esse amor incondicional que Deus, que Jesus veio através do seu Evangelho nos ensinar com amor, como ser mais desprendido de todos os bens materiais que nós já ouvimos falar. Que sejamos os seus discípulos, os seus seguidores, agora e sempre, na paz de Jesus. Que assim seja.